Bom, a gente sempre fala em determinados momentos, determinados assuntos aqui na nossa programação de prédios, de reuniões de síndicos. Há mais de 2 meses, inclusive, a gente pode relembrar que uma garagem de um prédio da Asa Norte desabou, atingindo mais de 25 veículos. E quando acidentes como estes acontecem, os síndicos são os mais cobrados, né? E a gente sabe também que esse tipo de questão envolve muito além. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, tirar algumas dúvidas também sobre responsabilidades, orientações, a gente conversa com o consultor condominial, Aldo Júnior. Boa tarde, doutor Aldo, tudo bem? Boa tarde, Thalita, tudo bem? Tudo jóia, quanto tempo? Pois é, algum ano. Pois Exatamente. é, então... Bom, quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, né? Eu dei, por exemplo, como exemplo, essa questão da Asa Norte, lá do prédio que desabou. O síndico é o mais cobrado, né, doutor Aldo? Na verdade, o síndico tem que estar sempre pensando na parte de segurança, né, dos condomínios, porque a responsabilidade civil envolve ele diretamente, inclusive com os seus bens pessoais. Então, o síndico tem que estar muito atento, realmente, à questão de segurança dos prédios. Doutor, uma pergunta assim, pura e simples. O que leva a pessoa a ser síndico? Por que eu digo isso? Porque tem muitos prédios em que o cidadão vai ganhar um pouco mais de um salário mínimo, vão ter lá 500, 600 apartamentos, o cidadão vai se incomodar um bocado e, assim, muitas vezes o que ele recebe, não sei se vale a incomodação. É um dom, é vontade de tentar ajudar o próximo, vai mais além do que essa questão do salário ou do valor que recebe? Olha só, a sua pergunta é muito providencial. O que acontece? A maioria, tudo isso acontece mesmo para um síndico. Ele é aborrecido na madrugada, ele muitas vezes é dito como irresponsável, como, vamos dizer assim, né, ladrão, aquela coisa toda que envolve o problema do síndico. Mas eu vou te contar uma. A maioria dos síndicos estão no cargo para valorizar o seu próprio patrimônio. Por quê? Muitas vezes, se esse cargo ficar à disposição de alguém que não está preparado ou de alguém que não tenha compromisso com o condomínio, provavelmente ele vai ter problema na gestão dele. Então, a maioria dos síndicos não está ali pelo dinheiro, está ali exclusivamente para valorizar o seu patrimônio. A gente até abre aqui para o ouvinte, viu? Se você tem dúvidas, pode mandar aí sua pergunta. Vamos aproveitar aqui o doutor Aldo na linha para falar um pouquinho sobre esse assunto. E vai acontecer de novo a Unasíndico, né? Ano passado a gente teve a oportunidade de acompanhar, cobrir. O que vocês vão colocar como principal assunto deste ano, doutor? Olha, Thalita, esse ano vocês vão estar com a gente novamente lá, né? Com o estúdio ao vivo lá. E vou ter o prazer de recebê-los lá. E o nosso objetivo esse ano, o objetivo do evento em si é o treinamento e capacitação dos síndicos. Preparar esse síndico exatamente para isso, para ele poder fazer uma gestão com competência, com transparência e principalmente resguardando a segurança de todo um condomínio. Ser síndico hoje não é a mesma coisa de ser síndico há 10, 15 anos atrás. A legislação avançou, as exigências são outras. Então o síndico que hoje não está preparado, capacitado e treinado, ele pode responder certamente por alguns erros cometidos na gestão. E o objetivo da Unasíndica é exatamente esse, é treinar, preparar, orientar em questão contábil, em questão jurídica, em questões administrativas, que vão envolver o cargo do síndico no seu dia a dia. Qual a responsabilidade das empresas condominiais, aquelas que auxiliam o síndico? Tem vários prédios, no meu, onde eu moro mesmo, tem... Além do síndico, tem uma outra empresa que cuida de boleto, mas que ajuda um pouco na administração. Isso colabora? Como é que é o custo-benefício dessas empresas? Olha só, essas empresas, tanto a empresa de assessoria contábil, ou administradora, ou empresa terceirizada, são pilares de sustentação do síndico. Então, a responsabilidade deles é dar a orientação correta, a assessoria correta, para que o síndico não cometa erros, né? Esse é o objetivo principal. E muitas vezes os síndicos, isso é uma questão que eu preciso falar, os síndicos pensam muito na questão do preço. Não, eu vou contratar o mais barato, porque o mais barato vai ser mais econômico para mim. Só que essa visão pode trazer ao síndico uma empresa que não está preparada, que não está capacitada e que pode comprometer totalmente a gestão dele.
Ainda com relação, doutora, estamos conversando com o consultor condominial Aldo Júnior, falando um pouco sobre síndicos, prédios e briga entre condôminos, doutor. Esses dias estávamos relatando aqui um caso que o Cláudio Humberto trouxe de um vizinho que incomodava por causa da fumaça, que não era do cigarro, seria de drogas, de maconha, pelo menos era a reclamação de uma ouvinte nossa. E aí se discutiu qual era a medida que ela deveria tomar. Eu estou citando esse caso porque falamos várias vezes no Gente Brasília, mas tem o barulho, porque a pessoa que caminha de salto, e aí o outro reclama, o barulho do som alto. Como é que funcionam essas relações entre vizinhos e qual é o papel do síndico nessas relações? Olha só, é muito, muito boa a sua pergunta. O que acontece é o seguinte, eu sempre digo que o síndico ele tem que tomar muito cuidado nas abordagens que ele faz, porque ele pode até sofrer questões físicas. Por exemplo, nós tivemos um caso em Belo Horizonte que a criança estava chorando muito e o síndico bateu na porta, a síndica bateu na porta e pediu para a criança, para conter a criança. A condômina veio e deu uma facada no pescoço da síndica e matou a síndica. Aí eu te pergunto, há necessidade do síndico se envolver diretamente? Evidente que não. Ele tem que fazer isso como uma gestão profissional, uma gestão administrativa, coibir essas relações, mas dentro de um limite em que ele não se comprometa fisicamente. E uma outra coisa também muito importante é que o artigo 1277 do Código Civil prevê as relações de vizinhança. O que são as relações de vizinhança? Nem tudo tem a ver com o síndico. Por exemplo, um barulho de um apartamento para o outro, que está incomodando apenas um vizinho, é um problema do vizinho com o outro. Agora, se esse barulho estiver perturbando o prédio inteiro, aí o síndico deve se envolver. Essa relação, como ela é muito, muito tênue, é muito fina essa linha para se definir qual é a responsabilidade, muitos síndicos acabam se antecipando e causando problemas para eles próprios. Então, essas questões de barulho, cachorro, drogas, tudo isso, você tem que ter um cuidado muito grande em abordar e abordar de forma profissional, para que isso não chegue a resvalar no síndico. Tem uma pergunta de ouvinte, pode ser? Tem como responder? Pode. Vamos lá, Davi Reis, de Águas Claras. Boa tarde, Band News Brasília, aqui Davi Reis, de Águas Claras. Gostaria de tirar uma dúvida em relação a síndico de condomínio. O que os condôminos devem fazer para promover que o síndico do condomínio promova a transparência, e caso não ocorra, caso haja falta de transparência por pedidos, solicitações dos condôminos ao síndico, o que os condôminos devem fazer? Tá aí a pergunta. Um abraço para você também, Davi. Tá aí a pergunta, doutor. Vamos lá, transparência é uma questão de opção. Há síndicos que trabalham na sua gestão com absoluta transparência, com absoluta clareza nas contas, e há outros que não. Qual é o resultado disso? A transparência normalmente leva a uma gestão mais tranquila e uma reeleição ao cargo, porque quando você demonstra claramente como você geriu os recursos do condomínio, a tendência é que a confiança entre os condôminos seja muito grande no trabalho que foi realizado. Então, transparência é uma opção. Agora, respondendo ao Davi especificamente, o que acontece? Se o síndico não é transparente, se o síndico não coloca claramente as contas do condomínio, 1/4 de condôminos pode convocar a assembleia e compeli-lo a prestar essas contas em assembleia. Então, o condômino também não fica... ele tem os instrumentos legais para que ele possa inquirir o síndico e exigir dele que ele responda às dúvidas e clareie todas as dúvidas que ele tiver eventualmente. Aldo Júnior, muito obrigada, consultor condominial, sempre muito solícito aqui quando a gente precisa. Doutor Aldo, obrigada, viu? Uma boa tarde. Obrigado, Thalita. Sempre à disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes. Abraço, tchau, tchau.